dos times no campeonato. É sempre muito difícil jogar aqui. É uma pressão muito grande, mas o meu time soube suportar a pressão, soube se defender na hora que tinha que se defender. Procuramos atacar sempre que o adversário dava espaço para a gente. Enfim, foi um jogo principalmente no primeiro tempo, muito pegado. A gente conseguiu fazer um gol. Isso deu uma tranquilidade maior para a gente. Depois, com um jogador a mais, infelizmente nós perdemos um jogador no momento que nós estávamos ganhando o jogo. Nós poderíamos ter essa vantagem que as coisas iam ficar melhores para a gente, principalmente em termos de segundo tempo, que o Vitória teria que vir para dentro da gente, ia deixar os espaços. E aí ficou 10 contra 10. Sabíamos que o Vitória ia fazer uma pressão muito grande no segundo tempo, até porque eles precisavam do resultado. Mas aí entrou muito a entrega do meu time. O sistema defensivo, juntamente com a ajuda dos atacantes, a gente soube se defender, soubemos sofrer o jogo. Tivemos algumas escapadas que poderíamos definir a partida, mas infelizmente nos precipitamos na hora de tomarmos as decisões no ataque. Mas enfim, eu acho que o mais importante de tudo foi que nós conseguimos uma vitória importante, fora de casa, contra um adversário que luta contra o rebaixamento também, a gente precisava pontuar. É sempre muito importante a gente vencer fora de casa, principalmente com uma equipe, um time alternativo, né? É muito fácil, sim, um ou outro criticar sempre o treinador. Por que não põe sempre o time principal em campo? Porque é impossível. As pessoas têm que entender isso. Não dá para ficar repetindo sempre a mesma coisa, dando sempre a mesma explicação, entendeu? Quem entende futebol sabe o que faz. Essa é a realidade. Aí o cara vai lá, vai no ventilador, dá a opinião dele, não sabe o que acontece durante a semana, não tem as informações dos jogadores, quem está com a perna pesada, quem está sentindo alguma coisa, o desgaste, enfim. Então, já deu os parabéns pela entrega do time. Uma vitória muito importante fora de casa. Agora só estou pedindo que o nosso torcedor lote o Maracanã na próxima terça-feira, que a gente, mais do que nunca, a gente precisa deles para a gente reverter também o placar da Sul-Americana. A gente já fez isso com o Bahia. E eu tenho certeza que o nosso torcedor vai estar no Maracanã lutando, apoiando o tempo todo. E a gente vai em busca do resultado que nos interessa, que haverá de, se Deus quiser, a gente conseguir mais uma semifinal, que é o nosso objetivo. O La Vega, apesar do pouco entrosamento e, digamos assim, de ritmo de jogo, que é muito importante, ele teve muito bem. A entrega dele foi fundamental. Eu conversando com ele o tempo todo ali. A entrega dele foi muito boa. Faltou um pouquinho de calma na hora que o Canóbio dividiu a bola com o zagueiro de cabeça. Até gritei para ele, calma, que eu sabia que o Canóbio ia ganhar aquela bola, mas ele se precipitou e ficou impedido. Mas ele teve uma entrega muito grande, foi importante apesar da falta de ritmo. A mesma coisa com o Lescano, infelizmente eu tive que tirar ele no intervalo do jogo para colocar um zagueiro. Até porque ia ficar difícil jogar o segundo tempo todo com 2 jogadores que estão sem ritmo de jogo. Mas no mais, volto a repetir, o time está de parabéns pela entrega. É isso que eu quero dos jogadores quando eles recebem oportunidades. Muitas vezes o jogador não está bem tecnicamente, mas essa entrega aí, ela tem que ter. E hoje nós conquistamos 3 pontos importantíssimos fora de casa, contra o adversário difícil, justamente pela entrega de todo mundo. Professor, prazer, Thiago Tolentino do Bahia Notícias. A gente viu um primeiro tempo muito picotado, né? O juiz parando muito o jogo, um certo protagonismo ali do árbitro. Apesar do Fluminense ter ganhado, a gente viu por parte da torcida do Vitória muita reclamação por conta da arbitragem. Na sua visão, houve muito... Eu queria que você analisasse, em geral, a arbitragem do jogo hoje. Friamente vou analisar pelo que eu vi no campo. Eu sou um cara muito justo, não vou puxar sempre sardinha para o meu time. Se o adversário foi prejudicado, eu vou falar. Eu não vi os lances ainda no vestiário, mas no jogo, pelo que eu vi, o que o árbitro fez foi uma coisa normal no futebol. Expulsou, inclusive, poderia ter expulsado ele antes, o jogador do Vitória. Depois expulsou o Igor. No mais foi um jogo pegado, faltas aqui, faltas ali, coisa normal do futebol. Não vi nada demais de erros assim, grotescos, digamos assim. Um jogo pegado, uma atuação normal, pelo que eu analisei durante os 90 minutos, mas não vi os lances no vestiário. Mas é sempre muito difícil apitar um jogo desse. É sempre muito difícil se agradar. Não é a torcida do Vitória, é a torcida do Fluminense, é a torcida aqui, é a torcida de lá. Quando não tem o resultado, o torcedor sempre se revolta na maioria das vezes, contra a arbitragem.
Não, hoje o árbitro, no meu entender, ele apitou o que ele viu, não beneficiou nem A, nem B, nem C. Ele apitou o que ele viu. E, como eu já te falei, os lances principais eu ainda não vi. A última aqui para encerrar. Renato Vitor Lessa, boa noite, Jornada Capital 1902. Hoje, você tinha falado do Lescano lá em Buenos Aires, né, da questão de por que ele não jogava, você falou de precisava de ritmo de jogo, o Lavega mais ainda, porque você entendeu que hoje seria uma boa oportunidade para os dois, inclusive juntos em campo, mas quando tem a expulsão, e aí você tem que tirar um jogador de frente, a minha leitura naquele momento fosse que você fosse tirar um atacante, um dos atacantes, e você tirou o Lescano. Eu senti que ficou um espaço muito grande no meio de campo para dois jogadores que já estavam mais desgastados e três atacantes sem a bola chegar lá na frente, porque o Fluminense estava com dificuldade para sair de trás. Eu queria entender o que você pensou para tirar um meio em vez de um atacante naquele momento ali, inclusive um centroavante que estava lá, que era o Cano no caso. Bom, eu acabei de falar aqui para o teu colega, mas vamos lá, vou repetir algumas partes da pergunta dele. Em primeiro lugar, não podia ficar com dois jogadores, o campo ficou maior, com 10 homens, dois jogadores sem o ritmo de jogo, porque eu ia ter que fazer mais trocas. Eu estava jogando já com o Canóbio, que jogou o tempo todo na Argentina. Eu estava com o Guga, que jogou praticamente quase todo o tempo na Argentina. Eu estava com o Hércules, que jogou o tempo todo na Argentina. Então essas coisas você tem que pensar. Eu sou pago para pensar. Então estou te dando essa explicação que essas coisas você não enxergam. E eu sou pago para enxergar. E além do mais, no momento que eu tiro o Lescano, que poderia fazer a substituição que você falou, mas tirando um atacante, eu pensei diferente. Eu vou tirar o Lescano, vou ter dois jogadores velozes pelo lado, porque vai ter espaço para o nosso contra-ataque, para a gente jogar, para a gente também dar trabalho para a defesa do Vitória. No momento que eu tiro um atacante, eu estou chamando o adversário para dentro de mim. E eu estava com dois jogadores muito técnicos no meio, que eram o Hércules e o Otávio, e eles estavam bem no jogo. E a gente tinha um escape pelos lados. Então, no momento que eu tiro, perdi um homem no meio? Sim, perdi um homem no meio, mas em compensação tinha mais um jogador no ataque. Então o treinador tem que pensar em tudo. E até porque, dessa forma, nós estivemos bem, nos defendemos bem, porque os dois laterais do Vitória apoiam bastante, e eu tinha que ter esses meus atacantes para acompanhar eles. Então deu certo, podia ter dado errado, mas deu certo. Acho que o mais importante de tudo foi que a gente conquistou, volto a repetir, 3 pontos importantíssimos fora de casa, voltamos a vencer. É sempre muito difícil jogar e ganhar fora de casa, principalmente numa situação que se encontra o Vitória, e pelo que aconteceu na partida, e ter uma equipe totalmente modificada, é sempre muito difícil. Então não é fácil, não é fácil. Nós pegamos, por exemplo, o Vitória, que descansou a semana toda. Jogo contra o Fortaleza no último sábado, nós jogamos terça-feira na Argentina, descansei alguns jogadores, trouxe alguns para cá. O Fluminense disputa 3 competições, e os jogadores são seres humanos. E eu fui jogador, eu sei o que eles fazem. Por isso que eu tenho esse cuidado todo com eles, procuro dar oportunidades para todo mundo, justamente para isso, mexer no grupo, dar oportunidades justamente por isso. Se eu colocar sempre um time, sempre os mesmos jogadores em campo, não vou ganhar, vou cansar o time e vou perder os jogos, e vou perder os jogadores. Então, se o Fluminense está avançando em 3 competições, é porque o trabalho está bom. É porque eu tenho um grupo muito bom e os jogadores têm me dado a resposta que eu quero.